Olá, irmãos e irmãs. Aqui estamos nós para a nossa meditação do Evangelho do Domingo. E hoje é o 11º domingo do tempo comum. E o Evangelho será tirado de Mateus, capítulo 9, versos 36 a 10, 8. Escutem com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste 11º domingo do tempo comum, nós vemos aí a organização de Jesus, do seu discipulado, com a perspectiva de partilhar o seu ministério, ficando bem claro que Jesus não queria realizar um ministério isolado, sozinho, egoísta, mas ao contrário, ele queria partilhar, e partilhar de maneira tão grandiosa, que até dons ele deu aos seus discípulos para que pudessem realizar maravilhas na pregação do Evangelho. Então é muito importante que nós observemos que fazemos parte, assim como os 12 foram escolhidos, nós também, desde o dia do nosso batismo, fomos escolhidos para edificar esse reino de Deus por meio do nosso testemunho cristão, por meio da vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus, por meio da pregação do Evangelho. Por isso é muito importante que essa mensagem evangélica, que se faz presente nesse 11º domingo do tempo comum, seja por nós não somente acolhido ou até mesmo nos envolva nessa temática tão importante que Mateus está tratando, mas que seja para nós principalmente um chamado à nossa corresponsabilidade com o projeto salvador do nosso Deus. Como eu disse, desde o nosso batismo, nós fomos erigidos, edificados
como igreja, como continuadores da obra do nosso Salvador, pudéssemos trabalhar em prol do Evangelho. Por isso aqui eu gostaria de destacar 3 coisas importantes. A primeira, que nós devemos ser obedientes àquilo que Jesus nos deixou. Ele disse aos apóstolos: não ide aonde moram os pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas antes ide ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. É um mandamento, é uma ordem. Não tem como nós vivermos e pregarmos o Evangelho se não formos fiéis, se nós não buscarmos cumprir aquilo que o Senhor nos manda fazer, segundo aquilo que Ele propõe nos seus evangelhos. Caso contrário, nós iremos estar aí fazendo barganha, criando outras rotas, que não é aquela que Jesus plasmou para que nós edifiquemos nele mesmo como caminho, verdade e vida. Então é muito importante essa obediência. Não existe discípulo apartado do seu mestre, do seu Senhor. Por isso, temos que estar unidos como igreja, obedientes à doutrina da igreja, para podermos pregar o Evangelho do nosso Salvador. Caso contrário, iremos estar dando volta em torno de nós mesmos, onde nós seremos o centro, e não o projeto salvador que Jesus Cristo veio defender e deu a vida por ele. Então é muito importante, porque nós temos por aí N que se autoproclama mestres e senhores, e que determinam por que caminho andar, o que é certo e o que é errado, o que é a verdade ou o que é mentira. Alheio a palavra de Deus e a vontade desse próprio Deus, que é expressa na sua igreja. Igreja essa que foi edificada por Ele para ser continuadora da sua obra. Então, na medida que nós nos reconhecemos como batizados, temos que ter esta fidelidade a esta igreja na qual fomos inseridos em Jesus Cristo, enxertado em Jesus Cristo, para, sendo outro Cristo, anunciar a boa nova da salvação a todos os povos. Então esse é o primeiro ponto: fidelidade, obediência. Segunda coisa importante que Jesus aqui nos chama a atenção é que nós devemos dar de graça o que recebemos de graça. E olha que o Senhor é que dá o primeiro passo. Ele nos escolheu, Ele nos edificou pelo batismo, Ele nos agracia com N dons, para que possamos anunciar esse projeto salvador como testemunho. E a gente vê aí pessoas fazendo fortuna em nome da palavra de Deus. E Jesus deixa bem claro: de graça recebestes, de graça deveis dar. Então se faz necessário essa gratuidade ao nos colocarmos a serviço do Evangelho. Seja lá em que situação for,
Não somente as pessoas que de repente se uniram e fazem parte de um grupo, de uma certa comunidade e trabalham numa pastoral, ou cantam, ou trabalham numa pastoral evangelizadora, como junto às famílias, junto aos novos cristãos que vão ser batizados, ou qualquer outro tipo de trabalho. Não, porque a missão de evangelizar é de todo, é mandamento. Não tem como nós nos esquivarmos desta missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo o que eu vos ordenei. Então é muito importante que nós, ao nos reconhecermos batizados, já tenhamos a consciência que somos chamados a evangelizar. E ao assumirmos uma conduta de evangelizador, principalmente em nome da igreja, que nós não usemos nem da igreja, nem da palavra de Deus, para tirar proveito, como muitos por aí tiram proveito da palavra do Senhor, ao ponto até de fazerem coisas erradas, que vai contra aquilo que o Senhor nos deixou para ganhar benefícios. Então é muito importante que nós meditemos sobre tudo isso e procuremos cada vez mais afunilar com a vontade do Senhor ao chamado que Ele nos fez, para não sermos reconhecidos, assim como Judas, como o traidor do Senhor. Pensem nisso. Até uma próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.